Passávamos então agora à apresentação da fábrica de processos. Fábrica de processos é um conceito que temos vindo a desenvolver na Link, que junta um conjunto de produtos próprios, que temos vindo também a apostar, e um conjunto de metodologias, que no fundo aquilo que se pretende é agilizar a desmaterialização dos processos da organização, ser um fator que ajude a acelerar o processo de transformação digital a que as organizações estão sujeitas. Eu passava a palavra à Carolina Marques, que é responsável pela nossa fábrica, e a Vanessa Oliveira, que é a consultora que tem trabalhado em imensos projetos de desmaterialização, e em conjunto vão apresentar aqui as principais funcionalidades e os principais conceitos desta oferta. Carolina. Portanto, bom dia a todos. Cabe-me a mim apresentar-vos a fábrica de processos e indo aqui diretos ao assunto, o que é a fábrica de processos? A fábrica de processos é um modelo de implementação da Link que nós consideramos que é inovador e que tem como principal objetivo otimizar o processo de transformação digital das organizações. Tipicamente, estes processos de transformação digital aqui na área dos processos são processos longos, com levantamentos exaustivos, detalhados. Muitas vezes o ritmo dos processos não acompanha a própria dinâmica das organizações e por isso aqui a nossa aposta passa por desmaterializar os processos seguindo uma metodologia Agile, que privilegia entregas contínuas, faseadas, trabalho já realizado, portanto templates, e conseguirmos ter aqui entregas mais rápidas. Se estamos a entregar faseadamente, temos que perceber em que fase é que está cada coisa, não é? Em que fase é que está cada processo, como é que está a nossa implementação. E, portanto, o nosso foco passa também por acompanhar e ter aqui o acompanhamento e a gestão transparente da implementação dos processos em cada uma das fases. Entregas rápidas, então, vamos configurar automaticamente. E, portanto, a nossa metodologia permite, a partir de um BPMN do processo, configurar automaticamente no EDOC-Link e depois, uma vez que a própria transformação digital é um processo evolutivo e contínuo, temos aqui um foco também que consideramos inovador, que é na rastreabilidade das alterações e a manutenção do histórico dos processos que estamos a implementar. E não falo só em histórico dos processos que estamos a trabalhar ao longo das reuniões, levantamento, mas também o histórico do processo ao longo da sua evolução durante o seu período de vida ou desde que existe a iniciativa deste processo ser criado. Indo um bocadinho mais a detalhe aqui na nossa metodologia. Portanto, como eu falei, implementação de processos faseada, nós trabalhamos por iterações e no final de cada iteração nós vamos entregar logo uns resultados que podem ser testados, podem ser aferidos e podem ser utilizados pelo cliente. Esta entrega faseada permite-nos ir aqui adaptando às mudanças de requisitos e às prioridades das organizações. Falei também há pouco do acompanhamento de todo o progresso da fábrica, portanto nós temos mapas e temos uma ferramenta que nos permite acompanhar todo o progresso, tanto por parte da equipa fábrica, da Link, como por parte do cliente, portanto desde o início, desde que existe a intenção de criar alguma coisa na nossa arquitetura, até à gestão de melhorias dos processos implementados. E depois temos aqui um último ponto que também consideramos inovador, que é a parte da governação. Nós estamos a criar processos, estamos a desenvolver uma arquitetura de processos numa organização, temos que a governar para conseguirmos ter aqui uma implementação de processos que seja consciente, sincronizada com os nossos objetivos e que possibilite construirmos aqui um ecossistema orientado às expectativas da organização. Como é que nós trabalhamos ainda aqui um bocadinho mais a fundo? Portanto, temos aqui a parte toda da transformação e de implementação de processos, onde começamos pela análise. Portanto, existe intenção, existe a iniciativa de criar um novo processo ou de melhorar um processo que já existe e, portanto, vamos alimentar o nosso backlog. Pode ser alimentado logo ao início, não é? Temos logo aqui um backlog, como também ao longo do projeto o cliente ir submetendo aqui os pedidos no nosso backlog. Esses pedidos são priorizados e depois são arrumados em pacotes de trabalho. O que é um pacote de trabalho? Basicamente, um pacote de trabalho é uma iteração, onde vamos produzir um resultado, seja um novo processo, seja uma alteração a um processo que já existe. Portanto, temos um pacote de trabalho, vamos começar uma iteração de trabalho e temos aqui duas fases. A fase de desenho, onde avaliamos o pacote de trabalho, realizamos aqui o levantamento detalhado, fazemos a modelação do processo, os documentos de verificação de requisitos, portanto, produzimos aqui os nossos entregáveis e depois elaboramos aqui um plano de implementação. Na implementação, definimos aqui os casos de teste, implementamos os processos, testamos, formamos e entregamos aqui e fazemos todo o apoio na entrega destes processos. Depois, paralelamente, a questão da monitorização, que é algo que também focamos bastante aqui na nossa fábrica, portanto, aqui a gestão transparente, controlar
tudo o que está a acontecer para conseguir tomar melhores decisões quando estamos a definir os nossos pacotes de trabalho. E depois a gestão de incidentes. Portanto, quando existe, obviamente, alguma falha ou algo que tem que ser corrigido, tem que ser caracterizado, tem que ser analisado e tem que ser resolvido. Portanto, falando aqui um bocadinho das ferramentas, a análise e o desenho dos processos é feito na nossa ferramenta Atlas, que é um produto interno da Link para a governação da arquitetura empresarial como um todo. Nós aqui na nossa fábrica de processos utilizamos um subset para governar os nossos processos e, portanto, toda esta gestão da fábrica, dos pedidos que são inseridos, o que é que está, como é que está cada pacote de trabalho, em que estado é que está, é tudo feito na ferramenta Atlas. O próprio desenho do processo também é feito na ferramenta Atlas, portanto o BPMN, mas a informação de contextualização do processo também lá está. Por exemplo, quais é que são as aplicações que suportam este processo, qual é que é a unidade de dona, quais é que são os subprocessos. Portanto, toda a informação fica aqui para depois ser utilizada durante o nosso trabalho e durante, obviamente, enquanto estamos a governar, enquanto a arquitetura. E depois temos a questão da implementação. Os processos são implementados no EDOC-Link, mas já existe aqui um mecanismo que foi desenvolvido de integração entre o Atlas e o EDOC-Link. Portanto, através do BPMN desenhado no Atlas, eu consigo importar o processo no EDOC-Link. Como falei, a informação está toda no Atlas e, portanto, a monitorização é feita através de mapas que estão no Atlas e a gestão de incidentes é feita no Vision, que é a plataforma de suporte ao EDOC-Link, que também alguns já devem conhecer. Portanto, do ponto de vista metodológico, de trabalho, do dia-a-dia, esta é a nossa metodologia. Temos também a segunda abordagem, que são os ready to use. E antes de explicar o que é, vou explicar como é que surgiu. Nós começámos a levantar processos nas organizações e percebemos que há processos que são muito parecidos e têm o mesmo esboço, não é? Alguns processos são os mesmos, nomeadamente os processos administrativos, não é? Todas as organizações têm os processos administrativos, os processos de recursos humanos, o que for. E então, e também aliado ao facto que muitas vezes, quando estávamos nas reuniões de levantamento, perguntávamos, então, mas não tem um template, não tem um esboço? Porquê? Porque o cliente sabia que este processo não era o único dele, não é? De certeza que já existiam mais organizações com este processo. Com base nessa premissa e com essa necessidade, nós criamos os nossos Ready to Use, que não são mais que um portfólio de soluções prontas a usar, baseado num catálogo de processos, num catálogo de processos que vamos alimentando. Obviamente, isto permite ter aqui uma normalização e transversalidade entre as organizações, uma facilidade de customização, portanto, eu falei em esboço, não é? Os processos não são 100% iguais, mas existe ali um esqueleto que pode ser alterado e pode ser adequado à especificidade da organização, já vamos ver também mais à frente como. Permite-nos entregas rápidas, estamos a saltar montes de passos, não é? Toda a parte do levantamento, o próprio desenho, o BPMN, já está ali muito trabalho feito, é só adaptar e, portanto, conseguimos ser mais rápidos. E já temos também aqui alguns gostos de integração com ERPs, nomeadamente o SAP e o X3. Portanto, a abordagem dos Ready to Use acaba, não é? Quase como eu escolho, adapto à minha realidade, uso e depois tenho toda a parte de gestão e monitorização do processo, quando ele já está a decorrer. Já temos aqui um catálogo de processos com alguns segmentos, nomeadamente no ensino, logística, setor público. Já temos aqui processos de vários departamentos, compras, financeiro, no urbanismo, recursos humanos, marketing, qualidade. E, portanto, conseguimos ter aqui já um catálogo variado, que eu também vou mostrar mais à frente, e já vão dar aqui uma vista de olhos ao nosso catálogo. Vantagens, e sem querer ser muito repetitiva. Modelo flexível, não é? Porque aquilo que me faz criar um pacote de trabalho hoje pode ser completamente diferente dos critérios que me fazem criar um pacote de trabalho daqui a 2 meses, não é? As prioridades mudam, as organizações mudam e, portanto, este modelo permite ter esta flexibilidade. Eu vou implementando e vou adaptando a minha estratégia de projeto àquilo que a organização tem como plano para ir de acordo com a sua estratégia e objetivos. Cumprimento de quick wins, conseguimos estabelecer objetivos e alcançá-los rapidamente, estamos sempre a entregar. E depois o facto de termos uma ferramenta única, onde estamos a pôr todos os pedidos, onde estamos a pôr toda a informação dos processos, todas as fases, estamos a pôr o BPMN do processo, estamos a pôr a informação do processo, conseguimos ter um repositório centralizado que tem a arquitetura toda que está a ser criada e permite-nos logo tirar conclusões sobre o contexto do processo, interações, integrações, qual é que é o impacto das alterações que eu vou fazer, BPMN do processo, ter aqui todo o histórico. Conseguimos ter uma ferramenta que, como nós usamos, o cliente também tem acesso e tem autonomia para ir atualizar a informação do processo, se assim pretender. E depois, como estamos a usar o Atlas, um produto da Link, que tem aqui, não é, toda uma extensibilidade à governação da arquitetura toda de uma organização,
Já temos aqui a arquitetura de processos. Se quisermos, e se for pretendido, podemos estender a arquitetura empresarial de toda a organização. E depois, como eu falei, configuração no ad hoc link automática, o acompanhamento do progresso e também tirar aqui uns indicadores simples sobre a execução dos processos que estão a decorrer. Portanto, em suma, 2 tipos de abordagem. Modelo Agile, o que é que permite? Implementar processos de negócio, tipicamente os processos core, para o negócio do cliente, e funciona quase como uma linha de montagem, não é? Nas nossas equipas, levantamento, implementação, testes, go live, volta, levantamento, implementação, testes, go live, portanto, as tais iterações. E depois temos os ready to use, tipicamente para os processos mais administrativos, se bem que, como já implementámos em várias organizações diferentes processos do mesmo negócio, já estamos a conseguir enriquecer o nosso catálogo com alguns esqueletos de processos mais específicos de negócio, nomeadamente, por exemplo, na área do ensino, em que a lógica acaba por ser escolher, adaptar e usar. Ambas as abordagens, os processos são implementados aqui no ad hoc link através da integração da nossa ferramenta. Em suma, portanto, modelo Agile, identificamos os processos, levantamos, acompanhamos e governamos através de alguns mapas aqui do nosso Atlas. Ready to use é quase como se fôssemos às compras, não é? Vamos ao catálogo, escolhemos, temos lá o template, customizamos e o processo está pronto. Resultado disto tudo, BPMN do processo. No BPMN temos a informação toda que é necessária para a sua configuração rápida no ad hoc link, onde o processo depois é executado e é feito o controle do seu progresso. Este é o nosso catálogo de processos, portanto, eu já vou mostrar também mesmo na nossa ferramenta, mas como veem, quase cada mancha corresponde aqui a um departamento. Vão ver logo assim uma mancha verde um bocadinho maior, que tem a ver aqui com os recursos humanos e com aqueles processos mais administrativos. Referências. O que é que já fizemos na fábrica de processos? Onde é que nós estamos? Portanto, já temos uma fábrica de processos numa instituição de crédito desde 2019. Já temos 61 processos implementados e 51 melhorias. No Instituto Público também iniciámos uma fábrica em 2020, já temos 25 processos também em produção. A área de retalho e distribuição iniciámos em 2020. Houve aqui umas necessidades de desenvolvimento de integrações para dar suporte. Organismo de inspeção iniciámos em novembro de 2021 e temos 41 processos em produção. E num organismo regulador, a última aqui em fevereiro de 2022, e temos 33 processos. Portanto, até agora eu estive a mostrar-vos aqui um bocadinho a nossa metodologia, não é? Falei-vos aqui daquilo que nós consideramos que é inovador, mostrei-vos também a abordagem de catálogo e dos ready to use, e agora vamos ver como é que isto se materializa na nossa ferramenta. Portanto, conhecerem também aqui um bocadinho os mapas que eu estive a falar. E o que é que vamos ver? Portanto, vamos começar no início. Existe a iniciativa de criar um processo, vamos alimentar aqui o nosso backlog, vamos arrumar num pacote de trabalho, vamos ver aqui que mapas é que nos permitem ver este estado, vamos desenhar um processo do BPMN e alterar, vamos utilizar o catálogo, vamos ver como é que se exportam as configurações para o ad hoc e depois vamos ter aqui alguns mapas também de governação, ver quais é que são as dependências entre processo e aplicações, o contexto do processo e depois, de um ponto de vista de monitorização, aqui o balanço da fábrica, não é? Como é que se traduz, o que é que está implementado, o que é que não está, como é que está a correr a fábrica de processos e depois ter aqui também um pequeno dashboard de monitorização dos processos que nos podem dar aqui inputs para pacotes de trabalho mais à frente. E, portanto, vamos aqui mudar para o nosso Atlas. Portanto, este é o Atlas, que é o produto de arquitetura empresarial da Link. Este é o ecrã inicial. Portanto, só um segundo de vistica. Pronto, este é o ecrã inicial e eu vou começar logo pelo início, que é, ok, temos a iniciativa de criar um processo. É preciso criar um processo, vamos pô-lo no backlog. Portanto, eu consigo fazer isto de forma simples. Vou aqui. Eu digo novo processo, mas podia ser uma alteração a um processo que já existe. E vou dizer que vou criar um pedido, que é esse. Opa, já está. É aqui vamos imaginar que é o processo de requisição de viatura, eu vou pôr um I, porque é uma nova implementação. Por aqui isto é maiúsculo. Está bonito. Pronto, eu vou pôr aqui a descrição, requisição de viatura.
é o processo que dá, podia escrever, não é? O pedido que vai dar origem, o processo que suporta aqui o tratamento do pedido de viatura, só para abreviar aqui um bocadinho. E depois tenho aqui toda a informação. Vou dizer a criticidade, neste caso vou pôr média. A criticidade acaba por ser um dos critérios mais importantes para depois arrumarmos os pacotes de trabalho. Vou dizer que vai dar aqui origem ao processo, não é? Que no fundo ao fluxo do ad hoc link de requisição de viatura. E depois posso colocar aqui a informação toda. Eu não vou colocar só para sermos aqui um bocadinho mais rápidos. Mas qual é que é a unidade dona, quais é que são os intervenientes, quem é que participa, quem é que decide sobre o processo, quais é que são as aplicações de suporte, o que é que produz, o que é que recebe. Portanto, conseguimos logo por aqui informação base para sabermos que tipo de processo é que nós estamos a tratar. Vou submeter e quando submeto, este processo vai ficar no nosso backlog. Portanto, vamos vê-lo no backlog. Temos aqui vários mapas e este mapa de acompanhamento é o mapa que nos permite ter aqui uma visão global daquilo que está a acontecer na fábrica de processo. Portanto, tem aqui 3 colunas, backlog a implementar e os pacotes de trabalho. No backlog, basicamente, tem todos os pedidos que vou criando. Quando esses pedidos estão prontos a ser implementados, ou seja, já tenho as unidades orgânicas disponíveis para fazer as reuniões de levantamento, já tenho informação sobre o processo, já sei o que é que implica, estou pronta para começar a trabalhá-lo, eu vou passá-lo para a implementar. E vamos ver este processo, vamos imaginar que já está aqui pronto para começar a trabalhar. E vou arrastá-lo. Pronto. Depois, estou na reunião de definição de pacotes de trabalho e vou pegar nestes que estão aqui a implementar e vou arrumar este requisição de viatura no último pacote de trabalho, que é aquele que eu quero tratar agora. Portanto, no pacote de trabalho 16. Vou fechar para ele aparecer aqui direito. Este mapa permite-nos logo fazer essa gestão de backlog, por exemplo, quando estamos nas reuniões, a definir os pacotes de trabalho, ir arrastando os processos e ir arrumando. Tem também outra particularidade, que vocês há pouco já viram as corzinhas, que é selecionando este pisco, eu consigo quase ter por mancha uma noção global de tudo o que está a acontecer na fábrica de processos. Portanto, temos aqui quase um código de cores, não é? Em que em verde aparece todos os processos que estão em produção, encarnado o que é que está em levantamento e especificação, em testes, a azul. Portanto, temos aqui um código de cor que nos permite, por mancha, ver aqui o estado de cada um dos processos. Para além disso, conseguimos também, temos aqui a nossa linha do tempo que nos permite ir evoluindo, eu vou aqui atrás, evoluindo e conseguirmos ver as diferenças, não é? Se formos, por exemplo, aqui a 2019, vemos que nada disto estava implementado. Portanto, ao longo da linha, ao longo do tempo, vamos conseguindo ver a evolução da nossa fábrica de processos. Portanto, todos os mapas que eu vou mostrar e todos os mapas aqui do Atlas têm esta particularidade de ter a linha do tempo e eu consigo sempre ir navegando e ir comparando e perceber que diferenças é que existiram e mesmo especificamente para uma data, não é? Quero saber como é que estava no dia 18 de agosto de 2020 e consigo fazer isso. Portanto, o nosso processo já está aqui arrumadinho. Vamos então para a fase seguinte, vamos trabalhá-lo. E, portanto, eu volto aqui. Vamos fazer, a nossa equipa vai fazer a reunião de levantamento de requisitos e sabe até que este processo é um processo que já está no catálogo. Nós até já conhecemos bem este processo de requisição de viatura. Não vamos estar a desenhar do início, vamos usar um template. E por isso, vamos aqui ao nosso catálogo de processos. Que não é muito diferente do que eu mostrei no slide, não é? Era um print. E, portanto, vamos aqui ao nosso, já agora também, para dar aqui uma ideia. Pronto, como eu falei há pouco, está ordenado por cores, por áreas, temos aqui a descrição, qual é que é o departamento de cada um destes processos. Não é? Temos aqui processos de recursos humanos, processos de qualidade, é? Reclamações, gestão de ocorrências. Portanto, temos aqui um catálogo já com alguma diversidade. Portanto, vamos lá. Vamos então ver o que é que nós temos aqui de requisição de viatura, que é o processo que estamos aqui a tratar na nossa reunião de levantamento. E vamos ver que já temos aqui, basicamente, a informação toda que precisávamos até para configurá-lo, não é? Temos aqui todas as etapas do processo, temos aqui toda a informação que é preenchida ao longo do processo e onde é que ela é preenchida, em cada uma das etapas, tarefas do processo, e depois aqui as regras de negócio que ditam o trâmite, não é? Que ditam o decorrer do processo. Portanto, está aqui no catálogo, eu queria exportá-lo aqui para o repositório do cliente. Portanto, eu chegava aqui e exportava o BPM.
Estamos na nossa reunião de levantamento e vamos desenhar. E, portanto, estava no catálogo que eu quero aqui do cliente e vamos visualizar aqui o nosso processo. Eu já o importei também, e temos aqui o nosso processo de requisição de viatura. Agora, estamos na reunião de levantamento e percebemos que a aprovação desta requisição de viatura não pode ser feita só pelo superior hierárquico. Se for uma viagem internacional, esta requisição de viatura tem que ir à aprovação de CA, tem que ir à reunião de CA. Portanto, vamos customizá-lo. Vou adicionar aqui o ator, vamos imaginar que é o secretariado de reuniões. E, portanto, já acrescentei um interveniente. O que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui mais uma saída, não é? Se for aprovado e for internacional, então vai aqui para a aprovação. Acrescento aqui a tarefa no secretariado de reuniões. Obviamente, depois tinha que colocar as variáveis. E depois disto o processo vai seguir aquilo que já estava planeado. Portanto, o que é que nós fizemos? Pegámos num Ready to Use, customizámos, tendo em conta uma necessidade específica daquela organização que estamos a tratar. Vou guardar. Aqui a data 2, só para ficar certinho. E vou dizer ao cliente que este processo está pronto para validação. O cliente vai ser notificado, vai saber que aquele processo já está pronto para ele validar e vai entrar no Atlas. Eu achou o cliente, então agora vou ver o que me enviaram para validar. Vou entrar. Vou entrar então aqui no Atlas. Vou procurar o processo, portanto já fui avisada que tenho aqui alguma coisa para validar. Vou entrar no processo. Vou ver. E vejo que tenho aqui uma mensagem que recebi. Aqui. Tenho aqui uma mensagem. Ver o que é que tenho aqui para validar. E vejo que tenho aqui duas tarefas de análise de incidentes e de tratar incidentes que estão na tesouraria e deveriam estar nos recursos humanos. Portanto, eu vou aqui e como cliente posso acrescentar também mais um ator. Vou acrescentar então aqui uma lane para os recursos humanos. Vou selecionar as duas atividades. Vou puxar aqui para a lane correta. Vou gravar. Tem ali a data. E vou então aqui dar a indicação de validade com as alterações. As alterações. Validade. Portanto, do nosso lado, não é? Recebemos aqui a informação que o cliente já validou e fez alterações. Daí, ao meu perfil, e vou ver aqui o BPMN. E consigo ver, está lá a etapa que eu adicionei, e estão lá as tarefas de análise de incidentes nos recursos humanos. Para além disso, se eu quiser ver, e como nós podemos alterar e o cliente também pode alterar, a barra do tempo também ganha aqui uma importância grande, não é? Porque consigo ver aqui o histórico. Consigo andar e perceber que antes este processo não tinha, não é? Não tinha nem sequer a etapa no secretariado de reuniões e as tarefas de análise de incidentes estavam na tesouraria e não nos recursos humanos. E, portanto,
consigo sempre ir rastreando as alterações dos processos e voltar atrás, se for necessário. Portanto, disseram-nos que o processo estava validado com as alterações, portanto, está pronto para implementar. O que é que nós temos que fazer? Implementar no EDOC. Como é que fazemos? Exportamos para o EDOC Link e depois, numa fase posterior, importamos. Depois a Rita, na sua apresentação, vai mostrar como é que exatamente este processo ficaria no EDOC Link. Portanto, do ponto de vista aqui do desenho, da gestão do backlog e do levantamento do processo, são estes os mapas principais e aquilo que eu gostava de vos mostrar. Vamos então à parte da gestão e da governação. Acompanhamento, portanto, já vos mostrei aqui o mapa core da nossa fábrica, não é? Que permite ter aqui estas manchas, que tem a linha do tempo, mas agora vamos perceber como é que isto funciona numa perspectiva de querer saber mais informação sobre algum momento que eu estou a ver neste momento. Vamos imaginar que eu estava aqui numa reunião de trabalho e queremos saber, ok, está aqui o pedido de aquisições, mas o que é este pedido de implementação do processo de aquisições? Então, clicamos e vou ver o contexto deste pedido. Portanto, eu sei que este pedido diz respeito a este processo. Já sei mais alguma coisa. Então, vamos ver o que é este processo. Portanto, sobre este processo, eu consigo logo ver que já existiram 2 pedidos, ou seja, ao longo do tempo de fábrica, já existiram 2 pedidos sobre este processo. O primeiro pedido foi a implementação do processo. O segundo pedido foi a atualização do formulário de requisição de compra. Portanto, o processo já estava em produção e foi feito um pedido para atualizar o formulário. Para além disso, sei quais é que são os subprocessos que estão aqui neste processo, sei qual é que é a unidade orgânica principal, a unidade dona, sei quais é que são as aplicações que suportam este processo, inputs, outputs, documentos recebidos, documentos que são produzidos, quem é que participa no processo e quais é que são os intervenientes externos. Portanto, tenho aqui já um contexto global do que acontece neste processo, não é? Consigo logo perceber, ok, se eu alterar aquele subprocesso, este subprocesso também faz parte deste... Consigo ter logo ali uma análise global também das dependências. Agora vamos imaginar que eu estou aqui neste mapa e lembro-me, mas eu quero fazer um upgrade de versão do SAP. Que impacto é que isso vai ter? Ou que processos, eu já sei que o processo de aquisições interage aqui com o SAP, mas será que existem mais processos que eu tenho que ter em conta? Então, posso fazer aqui drill down e ver que o SAP, para além do processo de aquisições, tem também aqui dependências com o processo de aprovação de faturas, com o processo de economado, portanto, isto é só um exemplo. Mas a ideia é que a informação está toda aqui. Quanto mais informação nós colocarmos logo ao início, mais fácil vai ser retirar estas conclusões. E fazendo logo drill down sobre estes objetos que estamos a ver, vamos sempre conseguindo saber mais e ter aqui um contexto global da nossa arquitetura. Para além destes mapas, vou mostrar-vos também, não vou mostrar todos, mas vou mostrar mais um, que é aqui a lista de pedidos, que nos permite ter aqui uma visão também quase resumida do que está a acontecer. Portanto, vimos aquele mapa core, que era um bocadinho mais complexo, tinha o backlog a implementar, tinha aqui os pacotes de trabalho. Este aqui, no fundo, diz-nos, também assim por mancha, que processos é que existem, que alterações é que existem e em que estado é que está cada um. Portanto, temos aqui uma vista quase em lista desta informação toda. Também a linha do tempo, estão em todos os mapas. Voltando aqui, portanto, já vimos aqui alguns mapas de gestão e de governação dos processos. Vamos passar à monitorização, que é aqui o nosso último ponto. E aqui, monitorização em 2 sentidos. Monitorização da fábrica, o balanço da fábrica, quais é que são os resultados que nós já conseguimos com a fábrica, estou a falar resultados numéricos de o que é que já conseguimos, quanto é que pusemos em produção, quanto é que estão em backlog, portanto, o que é que está a acontecer. E depois um dashboard um bocadinho mais operacional, ou seja, dos processos que estão a executar no EDOC Link. Vamos então aqui ao balanço da fábrica. E, portanto, conseguimos ter logo aqui uma visão numérica do que é que está a acontecer, o que é que está em teste, em backlog, em levantamento, e depois conseguimos ter também essa visão por unidade orgânica. Ou seja, eu quero saber qual é que a unidade orgânica que já está mais desmaterializada, não é? Que já tem mais processos implementados, qual é a unidade orgânica que tem mais processos em backlog, não é? E também, porque todo o planeamento e toda a organização dos pacotes de trabalho também tem que ter um bocadinho estratégico, nomeadamente com a disponibilidade das pessoas para fazer as reuniões. Será que faz sentido, se calhar, desmaterializar primeiro uma área e depois outra? Será que isso não faz sentido na organização? E, portanto, aqui no fundo temos aqui um balanço que nos permite também tirar conclusões numéricas e diretas sobre aquilo que está a acontecer e estamos a fazer no nosso projeto. Numa segunda vertente, este dashboard um bocadinho mais operacional, atenção que isto não é reporting sobre os processos que estão a dar no EDOC Link, são coisas simples, de processos simples, mas basicamente são métricas que nos permitem dar inputs para processos que estão a decorrer mais à frente. Vamos lá imaginar que eu estou a implementar um processo de aquisições e digo, isto com a implementação no EDOC, eu estou à espera que isto demore 10 dias, do início ao fim.
Mas eu vejo aqui, chego aqui e percebo, não, mas ainda não está a demorar 10 dias, está a demorar 20 dias. Porquê? Este processo é um bom processo para ser alvo de trabalho mais à frente, ou seja, o que é que nós precisamos de corrigir? Temos que analisar o processo e temos que corrigir algo, ou então ajustar a expectativa. Portanto, possivelmente este processo vai ser um bom input para um pacote de trabalho mais à frente. Será que temos aqui tarefas que não são necessárias? Será que há informação preenchida que não está a ser automatizada? O que é que nós podemos fazer aqui? E, portanto, estes mapas dão-nos um bom input para organizarmos e conseguirmos evoluir os nossos processos e a nossa fábrica de uma forma mais informada. Para além disso, temos aqui também o número de casos, que é, eu quero saber, os processos que eu estou a implementar na fábrica, estão mesmo, quantos é que estão a acontecer no EDOC? Eles estão a ser usados, não estão a ser usados? E não estão a ser usados porquê? Não estão a ser usados porque efetivamente são processos pouco usados ou não estão usados por alguma razão na implementação que faça com que não seja eficiente usá-los? E, portanto, a fábrica acaba sempre por um processo contínuo porque nós não entregamos e já está. Não, nós vamos ver, há alguma coisa a melhorar, o que é que está a acontecer? Então vamos melhorar ao longo do tempo. Portanto, daí a questão das alterações e da manutenção evolutiva da fábrica de processos. E este gráfico, apesar de dar métricas muito simples, permite-nos quase, não é, ter aqui debaixo lançar aqui a curiosidade de perceber, vamos lá ver então o que é que está a acontecer. E, portanto, do ponto de vista de monitorização, também são estes dois mapas que eu gostava e mostrei, não é? Relativamente aqui à fábrica de processos. Terminando a nossa apresentação, terminando aqui a nossa apresentação e fazendo um resumo da nossa oferta. Portanto, o que é que nos caracteriza? Entregas rápidas, contínuas, uma solução completa, flexível, governada, fácil de implementar e fácil de utilizar. E, portanto, na nossa opinião, a organização ganha controle, eficiência e menores custos na sua desmaterialização ou processo de transformação digital. Obrigada. Obrigado, Carolina. Bom, eu acho que a Carolina foi tão específica que me deixa pouco espaço agora para fazer as conclusões, pouco mais a dizer, ela abordou efetivamente todos os temas. O que é que eu posso dizer? Não há duas organizações iguais, como vimos, mesmo em conceito de fábrica, nós podemos ter duas abordagens diferentes, uma abordagem mais de modelo Agile, uma abordagem mais de ready to use. O que me resta é pôr à disposição de cada uma das vossas organizações para, em conjunto, podermos analisar qual o modelo que melhor se adapta à vossa realidade. Não tenho dúvidas que ele se adapta a todas as organizações. Agora vamos, efetivamente, sentar-nos e ver a melhor forma de trabalharmos, como é que, efetivamente, podemos fazer evoluir os processos da nossa organização, como é que podemos acelerar este procedimento.